Boa noite, paz seja convosco todos. Gente, é uma alegria enorme a gente estar aqui para trazer essa palavra. Confesso para vocês que não é fácil estar aqui em cima, mesmo depois de tanto a gente já ter feito isso, tocado, tudo, mas sempre que a gente vem aqui, a gente tem um sentimento de responsabilidade muito grande com a igreja e com cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Porque essa palavra não pertence a mim, essa palavra pertence ao nosso Deus, eu só sou o mensageiro aqui. Então, se por acaso eu falar alguma coisa que não seja para você reter, faça como diz Paulo, retenha somente aquilo que for bom, amém? Podem se sentar, em nome de Jesus. Nós estamos vindo de uma série de apologética, que é a defesa de fé. Uma série que foi bastante legal aqui na igreja, tipo, o pessoal que pregou aqui, a galera que participou, gostou demais. E para que a gente possa dar uma continuidade com relação a isso, para que a gente possa ter uma unidade teológica cristã diante desses assuntos, a gente tem que ter a fé, que é aquilo que a gente viu nesses últimos 3 sábados. Nós temos que ter Cristo, que foi inclusive o Dieguinho que pregou a respeito de Cristo no último sábado. E nós temos que ter o Espírito Santo. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o Espírito Santo. Não vai ser uma mensagem, tá? Vai ser mais um resultado de um estudo, tá certo? Então, eu vou pedir que a Camila esteja me ajudando, muitas vezes, por sinal, tá certo? E que vocês, na hora que vocês tiverem dúvidas, podem até perguntar, tá certo? Quem tiver dúvida, levanta a mão. Não estou entendendo o que o mensageiro está falando, tá certo? Eu sou da mesma turma do Laurence, do ITQ, a gente fez o seminário juntos, né? Eu toco aqui na igreja, para quem não sabe, e de vez em quando a gente traz a mensagem que Deus quer que a gente fale, tá certo? Então, não me responsabilizo, não, tô brincando. Para que a gente possa começar com esse tema tão importante, o Espírito Santo, nós vamos começar lendo Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Amém? Como vai estar no telão? Vamos à leitura. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Repita, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então nós vamos falar de alguém tão precioso que está desde a criação do mundo. Que estava presente na criação do mundo, o Espírito Santo. Para vocês que não sabem, Deus, Ele é único, mas Ele tem 3 personalidades. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Poxa, mas você vai falar o óbvio? Gente, às vezes o óbvio é preciso ser pregado, porque nós estamos numa igreja de jovens, alguns já se foram, outros estão chegando, então é importante que você saiba que tem alguém que está com você hoje, o Espírito Santo de Deus. Então nós vamos falar sobre ele. Então quem ele é? Quem ele é e não o que ele é. Ele tem as mesmas características de Deus. O Espírito de Deus, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, mas ele é o Espírito. Ele foi prometido por Cristo. Eis que Jesus falou em João 14:16, Camila. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Tá? Então esse Consolador, esse ajudador, do grego parakletos, né, auxiliador, ele é o Espírito Santo de Deus. E ele é o Deus conosco agora, tá certo? Então Jesus está ao lado direito de Deus Pai, o Pai está no céu, e quem habita, quem é o agente da deidade, é o agente que age, né? O agente que age. O Deus presente aqui conosco é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está no mesmo nível de Deus. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mateus 28:19, passei esse para você? Portanto, ide, fazei discípulos em nome do Pai. É esse? É isso. Portanto, ide, fazei discípulos em nome do Pai, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando a gente fala que a gente está batizando alguém em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então a gente está nivelando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá certo? 2 Coríntios 13, diz assim: que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Então o Espírito Santo ele está presente também na bênção apostólica que nós, todas as noites, todos os cultos, estamos aqui e recebemos essa bênção. Então, a característica do Espírito Santo, ele está no mesmo nível que Deus. Só que a diferença é que ele está presente, ele está aqui. Amém? Amém, gente? Nossa, que silêncio, estou até com medo aqui. E eu gostaria também de abrir em João 3:5, que esse eu não te passei, Camila, tá? João 3:5. Então, nós temos na Bíblia, desde Gênesis, todo o Antigo Testamento inteiro, a presença do Espírito Santo. Ele
não tinha talvez esse nome, mas era o Espírito de Deus, era o Espírito do Altíssimo, era o Espírito que agiu em todos os personagens bíblicos do Antigo Testamento, mesmo que não pareça, né? Em Ezequiel fala lá, quando Ezequiel recebe a ordem de Deus, olha, profetiza sobre estes ossos secos para que eles vivam, Ezequiel 37, diz assim, né, que ele profetizou, e no final, quando estava tudo, o corpo formado, completo, daí ele precisava clamar que o Espírito soprasse para que aqueles mortos, aqueles corpos vivessem. Então, o Espírito Santo ele está presente no Antigo Testamento em muitos lugares, certo? Então, ele não começou somente no Pentecostes. O que seria o Pentecostes? Já vou chegar lá. O Pentecostes é a promessa que Jesus fez em João 16, aonde o Espírito Santo seria derramado. E era para eles permanecerem lá em Jerusalém, até que esse Espírito Santo fosse derramado. Mas ele já visitava, ele já habitava em algumas pessoas antes mesmo do Pentecostes, né? Simão, que chegou e falou assim, ó, recebeu, na verdade, uma revelação do Espírito, dizendo assim, ó, você não morrerá enquanto você não ver o Filho do Homem, né? Então está lá em comecinho de Mateus, que Simão, que era um sacerdote, né? Ele recebeu essa revelação do Espírito Santo que ele veria o Cristo. E realmente, quando ele chegou e viu que Maria estava com o bebê nos braços, o Espírito Santo testificou, ó, este daí é o Filho do Homem, esse daí é o Messias, né? A profetisa Ana também, quase no mesmo capítulo de Mateus, ela também testifica, ó, que esse daí é o Filho de Deus, né? E quem que revelou isso daí para eles, né? Foi o Espírito Santo, mesmo ele vindo somente depois no Pentecostes. Então, João 3,5, tá pronto aí? Não? Então vou ler aqui. Diz assim, em verdade vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, Jesus está falando aqui para Nicodemos que era necessário nascer de novo e nascer do Espírito. Nicodemos era um judeu, também trabalhava na religião judaica, ele tinha lá os seus afazeres, né? Era sacerdote, era um dos letrados ali da época, e Nicodemos ele tinha dúvidas, como que seria viver, no caso aqui, nascer de novo, né? Nascer de novo, nascer pelo Espírito. Então a gente pode ser muito religioso, a gente pode vir cumprir as nossas obrigações no templo, ter as nossas funções diante da igreja, mas se a gente não nascer de novo, se a gente não tiver o Espírito Santo de Deus, a gente não vai estar cumprindo a vontade de Deus. Porque aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, diz Jesus que não tem parte com ele, certo? Então, quando a gente começa a entender que nós precisamos nascer de novo da água e do Espírito, né, da água, do batismo, das águas, e depois constantemente buscando o Espírito Santo, nós começamos a entender que não somos mais nós que vivemos, mas sim Cristo que habita em nós, Cristo que vive em nós. Através de quem? Através da pessoa do Espírito Santo. Amém, igreja? Então, quem pode tê-lo? Quem pode ter o Espírito Santo? Joel 2:28. Amém? E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Aqui está a promessa, quem pode tê-lo? Toda a carne. O Espírito Santo foi derramado para todos nós, tá certo? Ah, mas então quer dizer que eu tenho o Espírito Santo de Deus, mas eu nem sou evangélico, eu nem sou católico, eu sou ateu, e eu tenho o Espírito Santo de Deus? Sim, você tem. Só que você precisa dar ouvidos ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está constantemente batendo na porta do coração de todos, dizendo assim, ei, eu estou aqui, ei, sou eu quem te convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós nos desesperamos, quando nós entramos para aquela porta da igreja ali, cheio de problemas, bati o carro, perdi a mulher, estou desempregado, acabou tudo na minha vida, você vem porque alguma coisa mexe com você aqui dentro. Talvez é o medo desse problema, talvez é a tristeza por causa desse problema, mas quem te convenceu mesmo, quem te trouxe até aqui, foi a ação do Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, ele existe essa promessa, ele vai ser derramado sobre toda a carne, então ele já foi derramado. Uma vez que foi derramado no Pentecostes, está acontecendo. Só que o que falta para a sociedade é começar a andar pelo Espírito, ouvir o Espírito Santo.
Porque se nós ouvimos a nossa própria vontade, a nossa própria carne, é claro que nós vamos pensar no pecado. É claro que nós vamos estar mais suscetíveis às tentações, suscetíveis àquilo que é do prazer da carne. Nós conversávamos com o Dieguinho esses tempos aí, né, que o que faz o homem cair, né, além da origem desse pecado ser o orgulho, né, mas é a vontade pelo prazer, é a vontade pelo dinheiro, é a vontade pelo status, né, que em resumo é o orgulho. E quando a gente começa a dar lado para essas vontades carnais, nós começamos a deixar de ouvir o Espírito Santo. Isso isso resulta em quedas tão grandes de tantas pessoas que você vê por aí, pastores que caem, líderes que são pegos em pecados, em flagrantes. Por quê? Porque uma vez que eles começaram a ouvir o Espírito Santo de Deus, eles não poderiam mais deixar de ter essa intimidade, como a Thalita falou, essa intimidade do Espírito Santo de Deus. Nós temos que cultivar esse relacionamento que o Lucas falou aqui, o relacionamento íntimo com Deus, que é com o Espírito Santo, é com quem nós nos relacionamos. E essa relação que nós temos com o Espírito Santo é uma relação diária. Se você não conversa com o Espírito Santo, um dia ele vai falar para você alguma coisa e você já não vai mais estar ouvindo. Mas se você se ajoelha, se você tem o costume de fazer as suas orações e perguntar ao Espírito Santo, o que você quer de mim? Como que nós vamos passar esse dia? Né? Essas questões relacionais mesmo, tratar ele como uma pessoa, porque ele é uma pessoa. Né? Ele tem as características de uma pessoa. Amém? Então, o Espírito Santo ele vai ser derramado sobre toda a carne. Ele já foi derramado, mas nos últimos dias, diz uma promessa da Bíblia, que ele seria derramado mais ainda. Ou seja, as pessoas que estão, digamos, sem ouvir o Espírito Santo, ouviriam mais e mais. E o Espírito Santo começaria a ter mais atividade na sociedade, através das pessoas, através dos homens. Como então nós fazemos para ter o Espírito Santo? Lucas 11:13 diz assim: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àquele que lhe o pedirem. Então, para que a gente possa ter o Espírito Santo, a gente tem que pedir. A gente tem que começar a orar. Né? Tem gente que gosta de fazer campanha por bênçãos materiais. Comece a fazer campanha para ter o Espírito Santo de Deus. Comece a gastar mais o teu tempo, em vez de pedir coisas para esta vida que a traça vai destruir, a ferrugem vai corroer. Comece a pedir que a presença do Espírito Santo comece a fazer parte da tua vida. Amém? Atos 8, do 14 em diante, por gentileza. Pode voltar um pouquinho. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. 15. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então, como tê-lo? A segunda opção para ter o Espírito Santo é que alguém que esteja cheio do Espírito Santo imponha as mãos sobre você e ministre sobre você. O que é ministrar? Começar a orar e pedir: olha, Deus, Pai, eu oro aqui pelo Joãozinho aqui, ele precisa do Espírito Santo, encha ele, e assim funciona. Amém? É importante que a gente tenha sempre a consciência de que aquilo que você faz durante todos os dias da semana é aquilo que você reflete num culto a Deus. Se você não tem relacionamento com Deus, se você não costuma orar, se você não costuma ter a tua devocional, se você não costuma adorar a Deus em casa, você só vai chegar aqui vazio. Então, não pode ser somente nesse momento aqui que você tem que buscar o Espírito Santo para ser cheio. A pessoa vai orar por você e você vai ser cheio do Espírito Santo? Sim, mas depois que uma vez que você seja cheio do Espírito Santo, é necessário que você dê a manutenção ao Espírito Santo. É necessário que você tenha uma vida de oração, uma vida devocional. E a outra forma de você ter o Espírito Santo é através da palavra. Gálatas 3:2. Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, através da pregação da fé, através da pregação da palavra, nós recebemos aquilo que vai provocar em nós a fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e também vai fazer com que a gente conheça um pouquinho mais do Espírito Santo. A gente pode sim ter contato com o Espírito Santo através de uma pregação, de uma mensagem. Você está lá na cadeira e de repente o pregador, o mensageiro, o pastor chegou e falou alguma coisa aqui que só você sentiu no teu espírito, e o Espírito Santo testificou como seu, e você recebeu algo que foi o Espírito de Deus que deu para você, através de uma mensagem.
Quantas pessoas aqui desesperadas, muitas vezes, vai lá, recorrem à própria igreja, ou ao YouTube, ou alguma rádio, para escutar uma mensagem, porque ela precisa de uma palavra, porque ela precisa de algo, porque ela precisa de ter um conforto. Quem dá esse conforto? É o Espírito Santo. Então é por isso que, através da mensagem, através da pregação da fé, nós recebemos sim o Espírito Santo. Efésios 1:13. Esse eu vou ter que ler porque eu abreviei aqui. Então, quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, uma vez que nós temos contato com a palavra, com a pregação do evangelho, com essa palavra aqui, nós somos selados pelo Espírito Santo. Ele coloca um selo e você começa a pertencer a Deus. Através do que? Através de você ser uma pessoa que receba o evangelho de Jesus. Amém, igreja? Então, é o ouvir da palavra da verdade, é o ouvir da palavra que Jesus prometeu. Então, vamos lá, vamos dar uma passeada aqui. Não está aí, mas eu vou ler, tá certo? João 16. Aleluia, glória a Deus. Jesus fala, João 16, versículo 7, diz assim: todavia, digo-vos a verdade, convém que eu vá, para que, se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Atos 2. Glória a Deus, igreja. Então, Jesus precisava ir para que o Espírito Santo pudesse vir, certo? Não que ele já não estivesse aqui, mas a promessa se cumpriu, e se cumpriu aqui em Atos 2. Aleluia. Deixa eu só ver aqui, eu não anotei. Então vamos lá, Atos 2, versículo 1. Cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, conforme Jesus tinha dito, né? Olha, aguardem para que venha sobre vós o Espírito Consolador. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quem que foi cheio? Todos. Então, o Espírito Santo está disponível a todos. Glória a Deus. Então, aonde que a gente vai ter esse Espírito quando a gente receber ele? Onde que ele vai habitar? Ezequiel 36, 27. Ele está aí, Camila. E porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Olha que interessante esse versículo, gente. Assim que a gente recebe o Espírito Santo, Deus coloca em nós os estatutos, a lei dele, a palavra dele. E a gente começa a ter amor por essa palavra aqui, a ponto de a gente guardar o que está escrito aqui, tá certo? Então, o Espírito Santo, ele ajuda você a ser mais, como que eu posso dizer? Mais obediente à palavra de Deus. Sem o Espírito Santo, você vem, ouve a palavra, vai embora. Sem o Espírito Santo, você vem, só pede uma bênção, recebe a bênção e vai embora. Sem o Espírito Santo, você é uma pessoa religiosa, você funciona dentro da igreja, você faz aí teus afazeres, às vezes até prega, às vezes até toca, mas só funciona. O que realmente determina se você é ou não filho de Deus é o Espírito Santo. Então nós vamos ver daqui a pouco. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então o Espírito Santo habita em nós, ele está dentro de nós, amém? Romanos 8, 9, parte A. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós, amém? Então, se presume que quem viva no Espírito, o Espírito de Deus habita dentro dele. Mas se a pessoa vive na carne, aí, provavelmente o Espírito Santo não está nessa pessoa. Eu já vou voltar para o 9b, vamos para o 8:11, se possível. Um pouquinho para frente, Camila. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Então, está falando, né, que o Espírito Santo habita em vós e que ele tem poder de vivificar o corpo, amém? Como ele revivificou o corpo de Cristo quando ressuscitou. Glória a Deus, glória a Deus. Então, por que nós temos que ter o Espírito Santo em nós? Volta lá, Camila. Romanos 8, 9, parte B agora.
Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se você não tem o Espírito Santo de Deus, você não pertence a Deus, você não pertence a Cristo, você não tem parte com Cristo. Por isso que eu digo, é muito mais fácil a gente crer que todos têm o Espírito Santo e que Ele está simplesmente falando, mas você não está dando ouvido a Ele, do que você nunca ter o Espírito Santo e não pertencer a Deus. Eu acredito que todas as pessoas que vêm para uma igreja, que buscam ter o conhecimento de Deus, elas vêm movidas pelo Espírito Santo. Ah, mas o camarada estava lá no mundão. Uma vez eu lembro que o Rafão estava falando que ele estava uma vez numa balada, e dentro da balada Deus começou a tocar nele, e ele não se sentiu bem, e o Espírito Santo começou a incomodá-lo. Ó, você não pertence a esse lugar, você não pertence a esse lugar. E tempos depois ele veio para a igreja, certo? E assim acontece com muitas pessoas, muitas pessoas. Eu mesmo, na minha passagem pelo mundo, não fiz muita coisa de errada, mas eu lembro que quando eu me colocava a fazer essas coisas erradas, quando eu queria dar lado à carne, o Espírito Santo começava a falar: ei, cara, aí não é teu lugar. Ei, não toma isso daí não, que não vai te fazer bem, sabe? O Espírito Santo, ele incomoda a gente. Então, o Espírito Santo, ele está tocando nos corações dessas pessoas aí. Até uma pessoa que está viciada no crack, que está lá na rua, o Espírito Santo também incomoda ela, também fala: oh, você te faz mal, certo? Mas daí entra no outro caso, que a pessoa realmente está numa dependência química muito grande, e ela precisa não somente do Espírito Santo, mas ela precisa também da ajuda, que daí entra o corpo de Cristo, entra a igreja para ajudar essas pessoas. Mas enfim, estão entendendo, né? Então, para a gente ter o Espírito Santo, aleluia, me perdi aqui. Romanos 8,14, Camila. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, por que a gente tem que ter o Espírito Santo de Deus? Para a gente ter parte com Ele e para a gente ser reconhecidos como filho dele, tá certo? Porque é o Espírito Santo que faz essa obra. Nós fomos adotados por Deus, né? Nós não pertencíamos à linhagem dos judeus. Não, através do sacrifício de Jesus, através do sangue de Jesus, nós ganhamos espaço como filhos. E quem que nos convence a ter essa paternidade de Deus? Quem nos convence que nós somos filhos de Deus? É o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Deixa eu tomar uma água aqui. Enquanto eu tomo água, vocês dão os glória a Deus aí. Exaltado. Aleluia. Onde estávamos? Agora o 15, Camila. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Gente, o judeu, ele não trata Deus dessa forma: Abba, Paizinho, Papa, Abba, Pai. O judeu, ele trata Deus como o eterno, o altíssimo. E Jesus vem e arrebenta com essa teologia religiosa e nos apresenta um Deus que é Pai. E quem nos convence dessa paternidade que nós temos é o Espírito Santo de Deus. Na verdade, o Espírito Santo, ele age muito mais. Enfim, a gente vai seguir o estudo aqui, vocês vão ver o quanto que o Espírito Santo trabalha no mover das pessoas, no mover da igreja, no mover dos cristãos. Mas o Espírito Santo é ele que coloca em nós essa semente do reino de Deus. O reino de Deus habita em nós. E através de quem? Através da pessoa do Espírito Santo. Como eu disse aquela hora, né? Se você vai para os caminhos de Deus, aí você começa a ouvir o Espírito Santo, logo ele começa a te convencer que você é um pecador, logo você vai na palavra e entende que você tem que se batizar nas águas e nascer de novo, logo você entendeu que o teu velho homem foi sepultado e a partir de agora vive Cristo em você. Na verdade, Cristo, o Espírito Santo, né? Ele que está fazendo uma obra de transformação. Então você não sai lá de dentro da piscina, do rio, do tanque, do batistério, que eu vi esses dias no popular. Você não sai desse batistério, do batismo, já transformado. Não, é uma obra que o Espírito Santo começa ali, digamos, já começou antes, mas ali você mostrou para a igreja, mostrou para os homens que você determinou que você vai ser uma nova criatura. E o Espírito Santo tem autoridade de agir muito mais. Pessoas são libertas de vícios logo depois que começam a dar lado ao Espírito Santo. Pessoas são transformadas. Pessoas que tinham comportamentos ruins acabam se tornando pessoas melhores. Eu mesmo lembro que nossa família era bastante conturbada, pai e mãe brigando, aquela violência doméstica que acho que alguns já presenciaram. E a gente tinha um costume muito grande de xingar, de falar muito palavrão assim, e muita briga em casa. E uma vez que nós conhecemos a Deus, o Espírito Santo veio e tirou essa vontade assim. Tanto é que eu trabalho como professor e dou aula e eu não suporto quando algum aluno xinga ou fala palavrão. É uma coisa assim que para mim tipo, sabe, enfim, resumindo, o Espírito Santo começa a agir em lugares que você pensava que ele nunca agiria, ele começa a agir, ele começa a transformar. E essa ação é tão grande, é tão transformadora, você realmente se torna uma nova criatura através do Espírito Santo. Então é por isso que é importante a gente ter o Espírito Santo. 16, Camila.
O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, falando sobre a paternidade ainda. Então, pelo Espírito Santo, nós somos feitos filhos de Deus. Vamos para Efésios 4:3. Glória a Deus, aleluia. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, aqui a gente tem duas coisas que o Espírito Santo provoca no meio da igreja, no meio das pessoas. Quem tem o Espírito Santo realmente começa a gozar, a viver uma paz que ninguém pode dar. Não é a segurança de um exército americano, não. É uma paz que somente Deus pode dar, através do Espírito Santo. E essa paz também nos leva a ter a unidade tanto da igreja. Então, por isso que é importante ter o Espírito Santo também. João 16:8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa daqui eu já tinha lido, né? Essa é a principal, eu acredito que é uma das principais ações que o Espírito Santo promove na vida do homem, daquele que se converte. O Espírito Santo, ele começa a convencer nós que somos pecadores, a convencer nós que somos injustos e que praticamos injustiça. Uma vez que nós recebemos o Espírito Santo, aquela maldade, deveria ser assim. Eu sei que às vezes demora anos. Eu sei que por mim mesmo, muito tempo de igreja, às vezes 10, 15 anos de igreja, eu posso dizer que até hoje eu estou lutando contra muitas coisas enfim, cada ser humano tem a sua fraqueza ali, né? E eu digo para vocês que o Espírito Santo que tem promovido dentro de mim, assim, essa mudança com relação a ser mais justo. Principalmente o brasileiro tem muito a tendência de querer dar o jeitinho para as coisas. O brasileiro, ele tenta dar nó em pingo d'água. Onde o brasileiro vai, gente, ele toca o horror, ele toca o fervo, ele transgride leis, certo? No Japão, eu morei lá por 2 anos, eu digo para vocês que quem cometia assaltos, quem cometia violência, quem estava sempre preso por polícia lá, era brasileiro. Então o brasileiro carrega uma coisa assim de transgressão muito grande. Sim, também o brasileiro, ele é muito trabalhador. Aonde ele chega, ele consegue levantar um país, ele consegue ser uma ótima mão de obra. Por quê? Porque o brasileiro não tem tempo ruim, né? O brasileiro é trabalhador. Porém, o brasileiro gosta de dar o nó também. E esse jeitinho brasileiro é o que eu tenho lutado muito, assim, porque eu lembro de ter a minha mente assim muito voltada a ter o lucro fácil, a ter aquela conquista rápida das coisas, a ter aquele jeito, não, mas será que dá para dar um jeitinho e tal? Um impostozinho ali para sonegar, alguma coisa assim. Gente, quem é brasileiro sabe. Quem é brasileiro furou, se nunca furou uma fila, não é brasileiro. Lá na escola, estava rolando lá o lanche, lá as tiazinhas estavam dando polenta com carne moída lá na escola pública, que era muito bom, né, galera? Quem já comeu sabe. E você vai lá e corta a fila lá, você fala para o teu amigo, né? Então a gente tem essa tendência, coisa que outros povos, outras nações, eles não têm. Principalmente, né, o Japão lá. Então, o Espírito Santo, ele tem que nos, como sociedade brasileira, o Espírito Santo é muito necessário, gente. Por causa dessa corrupção humana, é quem nós temos no poder, tanto os governantes corruptos, né? Imaginem como seria uma sociedade com um governo que fosse cheio do Espírito Santo, onde você cedesse a tua vez, onde você fosse gentil com o outro, onde você, enfim, fosse uma pessoa boa. Não é todo mundo que usa um terno que é bom. Vocês podem ver que os maiores ladrões do Brasil usam terno, né? Então, às vezes você se encanta por uma pessoa, está de terno, está pregando bonitinho. Calma, cuidado, não é assim que funciona, sabe? Deus é quem prova o coração. Só estou falando isso, não sei porquê, mas estou falando. Então, o Espírito Santo, ele é necessário em todos os aspectos, inclusive dentro da igreja. Mas você está falando uma coisa que gente, infelizmente, essa promessa que Deus falou para nós, que no fim dos tempos, em Joel está escrito ali, que ele derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne. É profética essa mensagem, por quê? Nós precisamos preparar o povo que está aqui para o povo que vai chegar. Nós precisamos de ter líderes, pastores, que sejam totalmente cheios do Espírito Santo e que levem e conduzam o povo, as pessoas que estão aqui, a serem pessoas boas. Não serem somente pessoas prósperas, mas serem pessoas generosas. Não serem somente pessoas assim que contem vantagem, porque o meu Deus faz por mim todas as coisas, eu sou o grande, né? Não é assim. O Espírito Santo, ele tem que fazer de nós pessoas melhores, pessoas boas, pessoas como Cristo, que não tinha nada, e mesmo se perdesse, ele glorificava a Deus. A pessoa vem e te rouba a capa, dá também a túnica. A pessoa te dá um tapa na cara, dá outra face. É difícil. Só uma pessoa cheia do Espírito Santo pode fazer isso. Quantas vezes de eu me indignar com pessoas e brigar no trânsito? Quantas vezes de eu querer ter a razão e quase sair no tapa, ou sair no tapa com a pessoa, porque eu não estava ouvindo o Espírito Santo. Mas ele habitava em você já nessa época? Habitava. O Roy que eu diga, né? O Roy está aí hoje? Não. Então, várias experiências que nós temos, que os amigos sabem, às vezes, que a gente dá lá da nossa carne.
e para de ouvir o Espírito Santo, e daqui a pouco você está cometendo um pecado, uma transgressão enorme. E como eu dizia agora há pouco, muitos líderes, muitos pastores, eles começaram com o Espírito Santo. Eles foram cheios do temor de Deus, da compaixão de Deus, do amor de Deus. E daqui a pouco, o ativismo religioso, de você estar ali todo dia tendo que dar uma mensagem, daqui a pouco aquilo começou a ter meio que balançar, e você só estava fazendo aquilo por conveniência, mas não estava mais ouvindo o Espírito. Não, eu já sei tudo de Atos 2, então eu vou chegar lá e vou dar uma palavra sobre Atos 2, falo sobre o Espírito Santo. Tem muitas pessoas que assistem essa mensagem hoje que dizem assim, o que esse pé está falando eu já sei, né? Mas eu digo para você, o Espírito Santo, ele quer com você também, ele quer com você que está aí na tua casa, ouvindo essa mensagem, ter algo novo de novo, ele quer renovar, amém? E por que nós precisamos que isso aconteça na igreja? Como eu falei, quando essas pessoas forem cheias do Espírito Santo, que o Espírito Santo começar a derrubar pessoas na rua, não que vai derrubar para matar, não é isso, mas as pessoas vão ser cheias do Espírito Santo, você vai estar andando pela rua e a pessoa vai sentir uma presença, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que está acontecendo, a pessoa vai estar desesperada e você vai poder ministrar o Espírito Santo para ela. Eu acredito nisso. Assim como acontecia nos grandes avivamentos da Rua Azusa, que a pessoa sentia que só de estar próxima daquele local, o Espírito Santo vinha, pairava, e era uma atmosfera diferente, como a gente cantou aqui hoje. A atmosfera muda, você sente que tem algo diferente. E as pessoas perguntavam, o que está acontecendo? O que é isso? O que é isso? Eram as palavras que estavam sendo pregadas, era o Espírito Santo que estava sendo derramado naquele avivamento. Já até me perdi aqui, mas glória a Deus. Aleluia! João 14, 26, Camila. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Essa é uma coisa importante. Por que nós temos que ter o Espírito Santo de Deus? Para a gente ser ensinado por Ele. Eu não posso vir aqui pregar sobre o Espírito Santo se eu não tiver algo do Espírito Santo em mim. Me perdoe. Eu posso até falar um monte de abobrinha aqui, né? Todo homem que tem um microfone na mão pode derrapar e falar uma abobrinha, né? Mas quando você fala algo de Deus, o Espírito Santo que está em você testifica que eu estou falando do Espírito Santo também. E é por isso que às vezes você sente isso e fala, glória a Deus, é verdade isso daí, né? Testifica. E é o Espírito Santo quem faz nós nos lembrarmos daquilo que Jesus nos ensina. Pedro era um pescador. Uma vez que ele foi cheio pelo Espírito Santo, na primeira pregação dele, milhares de pessoas se converteram, né? Então, é o Espírito Santo que enche o pregador, enche o mensageiro. Claro que isso aqui ajuda um pouco, né? Porque eu, como já estou meio velho, não tenho muita memória, então eu tenho que estar escrevendo alguma coisa aí para lembrar. Mas se não precisasse, se fosse entregar o microfone agora ali para o Laurence, para o Gustavo, para o Mário, e falar assim, fala sobre o Espírito Santo aí. Mas agora, assim, desse jeito, fala. Vai subir aqui e vai falar sobre experiências que ele teve com o Espírito Santo, coisas que o Espírito Santo fez na vida dele, e o Espírito Santo vai fazendo você se lembrar. E o Espírito Santo vai te dando coisas assim que você fala, meu Deus. Pedro chega e fala assim, Jesus chega e pergunta assim, quem vocês dizem que eu sou? Quem que vocês dizem que eu sou? Né? Daí Pedro fala, você é o Cristo, você é o Filho do Deus vivo. Então quem revelou aquilo a Pedro, né, foi de Deus, foi o Espírito Santo que revelou a Pedro que Jesus era o Filho do Deus vivo, era o Messias, era aquele que deveria de vir. Né? Logo depois, Pedro já esquece do Espírito Santo e fala assim, não, você não vai precisar ser crucificado não, Jesus, eu vou lá e te ajudo, eu pego meu facão aqui, passo na cabeça de todo mundo, né? Daí Jesus já repreende, filho do diabo, cala tua boca aí, né? Tipo, mais ou menos isso que Jesus falou, não sei qual foram as palavras, né? Mas não foi uma palavrinha assim, né? Então, nós podemos sim dar ouvidos ao Espírito Santo e ao mesmo tempo, pouco tempo depois, a gente pode dar ouvido à carne, tá certo? Então é necessário que a gente tenha uma vida de constante apego à palavra, constante oração, para que a gente possa edificar a nossa fé, para que a gente possa, enfim, permitir que o Espírito Santo viva em nós, né? Esses tempos eu estava assistindo uma mensagem do pastor Luciano Subirá, e ele contava, né, de uma carteira que ele tinha perdido, ele perdeu a carteira, e daí ele perguntava, Deus, eu tenho que viajar, eu preciso desses documentos, né, e me mostra onde é que está essa carteira. Aí ele começou a ter a primeira visão, aí ele viu que estava chovendo no dia, daí ele derrubou a carteira, né? E, quer dizer, ele pensou, né? A carteira está em casa, né? Primeiro, acho que foi mais ou menos isso. Aí depois o Espírito Santo, ele pediu, não, mas eu quero saber toda a visão, já que você começou a me mostrar essa visão da carteira, eu quero saber toda a visão. Aí o Espírito Santo mostrou que a carteira tinha sido levada pela água e estava presa no bueiro. Então essa foi uma experiência que o Luciano Subirá teve, pedindo assim para Deus, eu preciso de ajuda, né? E daí ele conta que outra pessoa contou para ele, né? De um pastor nos Estados Unidos, que eles estavam a poucas horas de começar uma reunião, um culto, e na época acho que não tinha GPS, acho que não tinha GPS, pelo que eu lembro assim da história. E o endereço que deram não existia, enfim. Eu sei que
estava próximo de acontecer aquele culto. Aí aquele pastorzinho assim, orou e falou: Senhor, eu não vim aqui de tão longe, né, do Brasil para pregar nessa igreja e né, o diabo está querendo que eu não apareça lá. Espírito Santo, mostra para mim onde que é a igreja. Aí daqui a pouco parece que baixou um GPS na cabeça daquele pastor, ele falou: vira aqui, vai ali, vai ali, vai ali. Parou, aí a pessoa que estava de motorista perguntou: viu, aonde que fica essa igreja? É aqui. Né? Então, experiências que o Espírito Santo dá para aqueles que têm intimidade com ele. Eu confesso para vocês que, de cabeça assim, eu não lembro muita coisa que o Espírito Santo falou para mim agora. Eu lembro da última, né? Mas eu sei que foi tipo o Espírito Santo me consolando, né? Que foi no falecimento da minha mãe. Há 40 dias a minha mãe faleceu. E eu estava triste e preocupado. Foram longos dias, foram 71 dias que ela ficou internada. E aquela tristeza da gente não saber o que Deus ia fazer. E toda noite a gente orava, a igreja orava, os amigos oravam de madrugada. E eu lembro que na véspera, né, naquela madrugada, eu orei a Deus. Eu falei para Deus: Pai, eu creio na cura divina, eu creio que o Senhor pode ressuscitar, tirar minha mãe daquela situação, mas está demorando. Se possível, Deus, cumpra-se a tua vontade. Nós estamos preparados para o que vai acontecer. E eu fui para o trabalho. Quando era próximo das 11h15 da manhã, um céu bonito lá fora, assim, né, do dia 24 de maio. E eu olhei para fora, assim, aquele céu maravilhoso. Daqui a pouco me deu um sentimento, assim, de perder. Um sentimento de perda muito grande, assim, sabe? Puxa, me deu uma vontade de chorar do nada, e eu dando aula e os alunos ali. Quase que eu derramo as lágrimas na frente dos alunos, né? Daí eu só segurei assim: meu Deus, o que está acontecendo? E foi chegar em casa, foi receber os telefonemas. Só cheguei e perguntei para a enfermeira: olha, eu já sei, que horas foi? E ela falou: foi por volta das 11h15 até 11h35, que foi a hora que ela se foi. Então eu senti: mas isso daí é uma coisa sensitiva, é uma coisa espiritual. Não, eu acredito que o Espírito Santo, ele pode sim mover dessa forma, se ele quiser. Eu acredito que foi o Espírito Santo porque eu cheguei lá, eu estava com muito mais, digamos, força do que o meu irmão. Meu irmão estava muito abalado, assim. E eu estava mais, sabe, para poder consolar ele. Tanto é que quando a gente foi orar, né, por ela, a gente entregou ela a Cristo. A gente falou assim: Deus está aqui, a tua serva, a gente entrega ela, né, nas tuas mãos, e agradecemos por tudo que ela fez. E eu recebi essa força de Deus, e eu sei que minha mãe está num lugar melhor, e quem testifica isso, que ela está num lugar melhor, é o Espírito Santo, sabe? Ao mesmo tempo que vem aquela tristeza, ao mesmo tempo que vem aquela dor, assim, do luto, você quer chorar, você quer se desesperar, mas daí o Espírito Santo vem e fala: ei, calma, cara, ela está num lugar muito bom, ela foi recebida por Jesus Cristo abraçou ela e falou assim: você é muito amada. Conforme eu mesmo tinha orado, eu falei: Jesus, recebe minha mãe aí e fala para ela o quanto que ela é amada, o quanto que ela é querida. E eu acredito que o Espírito Santo, ele está aqui para nos lembrar dessas coisas. É Ele que nos traz a memória, como foi lido aqui agora há pouco. É Ele que nos traz a memória aquilo que nos traz esperança, é o Espírito Santo. Então, quando a gente pensa assim que está tudo perdido, que, puxa vida, eu vou dar cabo da minha vida, perdi milhares de reais, perdi aquilo, não conquisto nada, estou doente. Quando você está desesperado, você tem que parar e fazer uma oração e perguntar: Espírito Santo, o que você quer com tudo isso? E Ele vem e fala, e Ele vem e te mostra. Amém? Qual que é o próximo versículo, Camila? João 16:13. Vamos lá. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, o Espírito Santo é o que nos coloca o profético dentro de nós. Ele nos ensina, ele nos anuncia o que a gente vai precisar falar. Nós precisamos do Espírito Santo para combater as obras da carne. Nós precisamos do Espírito Santo para profetizar. Nós precisamos do Espírito Santo para pregar uma palavra. Nós precisamos do Espírito Santo para parar de pensar em nós mesmos e ver a necessidade do próximo que nós temos do lado. Se nós não temos o Espírito Santo, nós não temos compaixão. Se nós não temos o Espírito Santo, nós só damos lugar à carne. Vamos lá, a Gálatas 5. Está quase terminando, gente. Peço desculpa aí pela demora. Gálatas 5, versículo 16, diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não satisfareis a concupiscência da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. 19. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, se a gente quer herdar o reino de Deus, a gente tem que ser cheio do Espírito Santo, para a gente não dar lugar à carne.
né? Todas essas obras da carne aqui, não tem nenhum de vocês aqui que fala assim, não, eu não cometi nada disso. Alguma vez na tua vida você derrapou na curva ali, caiu pro canteiro e cometeu uma obra da carne. Só que é o Espírito Santo que vai te convencer disso, não sou eu. Não sou eu chegando e falando assim, você é um pecador miserável. Não, não é isso, não. O Espírito Santo vai testificar no teu coração, vai falar, sabe esse cigarrinho que você fuma escondido aí? Para com isso, que ele pode te matar. Sabe essa bebida aí que você exagera, toma tudo aí? Não tome, simplesmente não tome, porque as bebedices aqui, né, no caso, são obras da carne. Tá? Mas vamos para o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é um só, mas ele é cheio de virtudes, né? É como se fosse aquela ilustração clássica, né? Eu vou falar aqui, né? Um gomo de mimosa, de bergamota, de pocã, sabe lá qual que é a tua cultura? É aquelas tangerina, talvez, né? E tem vários gominhos ali, né? E cada gominho é uma fruta, né? É uma virtude, digamos assim. Eu costumo dizer assim, não, é um fruto mesmo, né? Tipo um fruto forte, assim, uma jaca, uma castanha que você come ali, só que tem todas essas vitaminas aqui, ó. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então você tem que começar a orar e pedir, Deus, quero ter o fruto do Espírito Santo. E quero ter um fruto do Espírito Santo cheio dessas vitaminas aqui, cheio dessas virtudes aqui. Amém? E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também em Espírito. Amém? Ai, ai. E quanto custa para receber o Espírito Santo, gente? Quanto custa? Atos 8:17. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. 18. E Simão Pedro, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era Ai, meu Deus. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos, receba o Espírito Santo. Continuando. Mas disse-lhe, Pedro, o teu dinheiro seja contigo, para perdição, pois cuidaste que o dom de Deus, dom gratuito de Deus, se alcança por dinheiro. Próximo. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependei-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Então tem aqui alguns requisitos mais. Atos 2:38. Esse eu passei, Camila? Atos 2:38. Esse dom ele é gratuito, certo? Você tem o dom do Espírito Santo. É só você começar a ouvir. Ele está falando ao teu coração. Eu acredito que nessa mensagem ele está falando ao teu coração. Aqui outra passagem, Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É necessário que você se arrependa. Um dos requisitos principais que você tem para começar a ouvir o Espírito Santo, para que ele possa falar ao teu coração, é que você se arrependa, né? Depois ele vai te convencer a você ser batizado nas águas. Aí depois você vai buscar com os presbíteros, com os obreiros da igreja, a oração com imposição de mãos. Você vai orar também e o Espírito Santo vai te encher. É necessário que você tenha essa busca, mas é necessário que você se arrependa. Ele vai te convencer do pecado, ele vai te convencer da justiça ou injustiça que você comete, do juízo que você julga as pessoas. Mas esse camarada é errado, o jeito que ele vive aí, olha. Não, você vai parar de cuidar da vida dos outros, você vai cuidar da tua. Por quê? Porque o Espírito Santo vai te dar foco para você cuidar da tua vida, né? Para que a gente possa ter uma igreja cheia do Espírito Santo, para que a gente possa ter jovens do Nona Jovens cheios do Espírito Santo, para que a gente possa ter uma juventude aqui de Araucária cheia do Espírito Santo, para que a gente possa ter pastores, diáconos, obreiros, presbíteros, padres, todo tipo de cristão, a gente possa ter cheio do Espírito Santo, para que a gente possa contagiar essa sociedade, para que eles também queiram o que nós carregamos, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele tem obras inimagináveis, ele fala com a gente, ele ensina a gente, ele testifica sobre si mesmo, ele tem horas que ele ordena a gente, tem horas que ele nos guia, tem horas que ele revela coisas a nós, ele nos orienta, ele nos ensina, ele nos regenera, ele intercede por nós, ele nos encoraja, ele nos dá dons do Espírito Santo, dons para serviço das pessoas que estão próximas ao teu redor, dons para que você possa orar para uma pessoa e essa pessoa ser curada. Quem faz toda essa obra, quem é o agente ativo de Deus aqui nessa terra, é o Espírito Santo de Deus. E ele não pode fazer nada se não tiver uma pessoa que o receba. Ele não vai se materializar aqui, vai tirar R$100 e vai dar para uma pessoa que está precisando pagar uma conta de
de luz ou precisa comprar um gás, ele não vai. O Espírito Santo ele vai te convencer e você vai ser generoso e vai dar. Ele não vai sair alimentando moradores de rua por aí, não. O Espírito Santo vai te convencer. Se você estiver ouvindo ele, o Espírito Santo vai te convencer e você vai começar a ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais generosa, né? Ele não vai convencer líderes de igrejas, né, que o dízimo e a oferta não é somente para alimentar aqui dentro, mas que é para alimentar lá fora o necessitado, o pobre, o órfão e a viúva, como está lá escrito em Deuteronômio, né? Quem vai convencer os líderes, as pessoas, você que está sentado aqui, você que está assistindo em casa, quem vai convencer da justiça que nós devemos fazer? Porque a palavra de Deus diz em Mateus 6,33, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. A gente tem que buscar fazer justiça, a gente tem que começar a ser pessoas justas, generosas, enxergar o próximo. Quem vai convencer isso? Não sou eu pregando aqui, um mero guitarrista ali que fala errado às vezes, não é eu que vai convencer você que você tem que mudar. Você que é um líder denominacional aí, você que é líder, talvez até no exterior, não sei quem que está assistindo isso daqui, fora daqui, ou você está tendo live, ou se não está, não sei. Mas você que está aqui, quem vai te convencer a fazer algo diferente é o Espírito Santo. É esse que nós cantamos agora, pode subir, louvor. É esse que nós cantamos agora. Que nós queremos navegar, nós queremos ser cheios do Espírito. Nós queremos que o Espírito Santo comece a fazer coisas e maravilhas em nós. Mas como que a gente vai fazer para isso acontecer? Eu digo para você que é líder do apoio, que você possa estar aqui na frente agora, você que orou lá na intercessão, vem aqui para frente para você orar pelas pessoas. E você que nunca teve contato com o Espírito Santo, dá um crédito a essa palavra aqui. Não sou eu que estou falando, é o Espírito Santo que está tentando te convencer, que ele te convença. Vem até a frente receber uma oração. Vem até a frente assim, para que eu mesmo possa orar por você e tentar pedir para Deus, derrama o Espírito Santo, certo? Essa é a hora do apelo, essa é a hora que a gente quer orar por vocês, que a gente quer que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque a gente só vai ter uma sociedade justa se tivermos pessoas que sejam cheias do Espírito Santo. Nós só vamos ter uma igreja que cumpre a vontade de Deus se nós tivermos uma liderança cheia do Espírito Santo. Nós só vamos ter lares e famílias felizes se tivermos casais cheios do Espírito Santo, filhos cheios do Espírito Santo. E é esse o momento profético que Deus tem colocado no meu coração. Já que nós estamos falando sobre defesa da fé, nós estamos falando sobre Jesus Cristo, nós temos também que falar sobre o Espírito Santo, que é esse que é o agente ativo, que é o Deus vivo, que é o Deus que age aqui na terra. E eu creio que o Espírito Santo ele pode curar nessa noite. Eu creio que o Espírito Santo pode fazer muito mais daquilo que eu sequer imaginei. Tinha muito mais coisa para falar, tinha mais uma página para falar aqui, mas já são 9:12. Então a gente só quer orar agora, amém?